O vídeo apresentado é da disciplina de Microbiologia dos Alimentos, com a professora Maria Lúcia Conceição e monitora Alba Inês Fabrício. O tema é a Listeria monocytogenes. Nosso grupo é composto por Daniele Rocha, Débora Lacerda, Renata Rocha, Thalisson Santana e Yasmin Lourenço. O organismo faz parte do reino Bactéria, filo Firmicutes e classe Bacilli. Quanto à ordem, pertence a Bacillales e família Listeriaceae. Faz parte do gênero Listeria e sua espécie é a L. monocytogenes. Morfologia e classificação. É um bacilo gram-positivo, pequeno, curto, com extremidades arredondadas, que pode apresentar forma cocoide ou filamentosa, em culturas com 2-3 dias. Assemelhar-se a cocos em culturas velhas e perde a habilidade em reter corantes de grão, o que leva frequentemente a erros de identificação. Células jovens, quando observadas ao microscópio, apresentam-se na forma lisa, assemelhando-se a pequenos disteroides, medindo de 1,0 a 2,0 micrômetros por 0,5 micrômetros. Após 3 a 5 dias de incubação, no entanto, apresentam-se como bacilos longos, medindo de 6 a 20 micrômetros. Este microorganismo apresenta reação positiva para catalase e negativa para oxidase, podendo ser observados isolados ou em cadeias curtas. L. monocytogenes é móvel devido a flagelos, apresentando movimento característico denominado tombamento, que auxilia na sua identificação. Fatores de crescimento. A Listeria monocytogenes cresce e se reproduz em temperaturas de refrigeração, na faixa de 1 grau Celsius a 50 graus Celsius, sendo a ótima entre 30 e 37 graus Celsius. Também podem sobreviver a temperaturas de 20 graus negativos. Somente a pasteurização e temperaturas de ebulição são suficientes para matar essa bactéria. O pH de crescimento varia de 4,4 a 9,4, sendo 7,0 o pH ótimo. Este microorganismo não só é capaz de crescer em concentrações até 10% de salinidade, como pode ainda sobreviver por 1 ano em concentrações de sal acima de 16%. A atividade de água ótima para seu crescimento é próxima a 0,97. Contudo, esta bactéria tem a capacidade de se multiplicar em atividade de água considerada baixa para a multiplicação de patógenos, 0,92. As necessidades nutricionais das listerias são típicas das bactérias gram-positivas. Elas crescem bem em meios comuns como BHI, caldo-triptona e caldo-tripticase soja. Pelo menos 4 vitaminas do complexo B são necessárias: biotina, riboflavina, tiamina e ácido tióctico, bem como os aminoácidos cisteína, glutamina, isoleucina e valina. A glicose aumenta o crescimento de todas as espécies, sendo L+, ácido láctico produzido. Modo de transmissão. A Listeria monocytogenes é transmitida através do consumo de alimentos contaminados, da contaminação do recém-nascido durante o parto, por infecção cruzada no ambiente hospitalar e pelo contato com animais. A infecção ao homem e a outros animais ocorre pelas vias oral, ocular, cutânea, respiratória ou urogenital. A bactéria é amplamente disseminada na natureza, encontrada no solo, vegetais, carnes e peixes, em que os animais e o humano podem ser portadores assintomáticos. Assim, a contaminação de matérias-primas e de alimentos não processados e pós-processo de fábrica é frequente. Entre os alimentos associados à transmissão da doença estão principalmente os que permitem o crescimento da bactéria e que apresentam um tempo de prateleira longo, mesmo que em temperaturas de refrigeração. É importante realçar a capacidade de formação de biofilmes por L. monocytogenes nos ambientes de processamento, em superfícies e nos equipamentos, o que dificulta a sua eliminação durante a limpeza e desinfecção. O leite e seus derivados estão entre os produtos alimentícios mais frequentemente envolvidos na transmissão de L. monocytogenes. Numa avaliação quantitativa de risco realizada nos Estados Unidos, foi estimado que produtos lácteos apresentam alto risco relativo para a listeriose humana, sendo incriminados em 9 dos 26 surtos relatados. Outra avaliação estimou o risco de ocorrência de listeriose humana a partir da ingestão de leite pasteurizado, sorvete, peixe defumado e carnes fermentadas.
O leite pasteurizado foi apontado como o de maior risco de causar listeriose na população, sendo a estimativa de ocorrência de 9,1 casos para 10 milhões de pessoas por ano. Em geral, apresenta um período de incubação entre 7 e 60 dias, o que dificulta a identificação do agente etiológico e o rastreamento da origem da contaminação do alimento. No feto, o período de incubação é de 10 a 20 dias, com desenvolvimento posterior de meningite. Cerca de 2 horas após a infecção, a bactéria migra para o citoplasma da célula hospedeira, ocorrendo a fagocitose, formando novos filamentos de actina e atacando uma nova célula. Em humanos, os sintomas associados incluem meningoencefalite, sintomas de gripe, baixo grau de septicemia no período pré-natal, síndrome de mononucleoses, septicemia em adultos, pneumonia, endocardites, abscessos localizados, lesões cutâneas papular ou pustular, conjuntivites, uretrites e ocorrência de abortos. Também pode causar danos cerebrais e retardamento mental. Nas gestantes, geralmente a infecção não apresenta sintomatologia característica, com sintomas semelhantes a um resfriado, como febre, mialgia e cefaleia. Porém, a infecção pode ser transmitida para o feto e causar aborto, natimorto, parto prematuro ou doença no neonato. A dose infectante para a listeriose em humanos ainda não foi estabelecida, mas estudos indicam que é alta, pois, se fosse baixa, mais casos seriam relatados frente aos casos observados. Segundo a FAO, a partir da análise de alimentos envolvidos em surtos e casos de listeriose, encontrarão-se contagens elevadas e baixas. Assim, pode-se dizer que quantidades iguais ou maiores a 10 elevado a 2 UFCG de Listeria monocytogenes poderiam causar quadro de toxinfecção alimentar. Segundo Dezel, níveis acima de 10 elevado a 3 UFCG é considerada alta. Experimentos feitos com animais saudáveis indicaram que a ingestão de quantidades entre 10 elevado a 3 e 10 elevado a 6 UFCG seria suficiente para causar dano à saúde. A quantidade de bactérias infectantes está relacionada, com as condições do hospedeiro, o nível de contaminação do alimento pelo patógeno, a quantidade ingerida de alimento e a virulência das cepas. Apesar de ser considerada uma grave infecção, geralmente os sintomas da listeriose costumam se resolver entre 1 e 7 dias, mas podem ter casos assintomáticos. A duração dos sintomas podem aumentar em indivíduos com imunossupressão e alguma doença grave, podendo durar até 60 dias. O seu tratamento é monitorado pela ingestão de determinados antibióticos, como por exemplo, a ampicilina e a gentamicina. Listeria monocytogenes é o agente causador da listeriose, doença de origem alimentar que causa infecções em humanos. Os indivíduos preferencialmente atingidos são os neonatos, as gestantes, os idosos e os imunodeprimidos. As mulheres grávidas pertencem a um grupo de alto risco, uma vez que através da corrente sanguínea da mãe, o micro-organismo atinge o feto causando aborto geralmente no 3º trimestre de gestação, ou doença no neonato. Quando um recém-nascido é infectado na hora do parto, os sintomas são os da meningite e começam 1 a 4 semanas após o nascimento. As condições conhecidas por predispor à listeriose adulta e por propiciar alta taxa de mortalidade são neoplasia, AIDS, alcoolismo, diabetes tipo 1, doenças cardiovasculares, transplantes renais e terapia com corticoides. Nos indivíduos imunossuprimidos ou idosos, os sintomas mais comuns são meningite, meningoencefalite e abscessos, devido ao tropismo do micro-organismo pelo sistema nervoso central. Outra forma comum da doença nesses indivíduos é a septicemia. Pode ocorrer também o desenvolvimento de um estado de portador de duração indefinida. Na forma gastroentérica, a sintomatologia é semelhante à da gripe, acompanhada de diarreia e febre moderada. Foi relatado que os sintomas gastrointestinais podem preceder as formas mais graves de listeriose ou podem ser os únicos expressos. O tempo de aparecimento dessas manifestações é desconhecido, mas provavelmente é maior do que 12 horas. No entanto, alguns casos são assintomáticos. O tempo de latência para as formas graves de listeriose é desconhecida, mas pode variar de poucos dias a 3 semanas.
Indivíduos saudáveis são altamente resistentes à infecção. Assim, ocorrem infecções autocuráveis que não são diagnosticadas como listeriose clínica. Patogenicidade. Das espécies de listeria, a L-monocitogenes é o organismo de mais importância para os humanos, pois é a única que causa infecção. É uma bactéria intracelular facultativa e patógeno oportunista de intoxicação alimentar que pode infectar a todos pela penetração em células endoteliais, causando a listeriose. O aspecto-chave para a patogenicidade dessa bactéria é sua habilidade de invadir e multiplicar-se em fagócitos e não fagócitos. A bactéria possui duas formas de mobilidade no corpo humano, sendo eficiente no avanço da doença. A outra forma de mobilidade é para superar o fato de que seus flagelos só são móveis a temperaturas entre 20 graus Celsius a 25 graus Celsius. Assim, a listeria requisita a actina da célula hospedeira para se mover através entre as células do hospedeiro, similarmente à Shigella spp. Listeria monocitogenes é causa incomum, mas potencialmente séria, de infecção alimentar, com um percentual muito elevado de casos fatais, cerca de 30%. O maior número de mortes está relacionado com fetos neonatos, gestantes e imunocomprometidos, que constituem grupos de risco. A severidade da listeriose se deve à gravidade de alguns sintomas e suas altas taxas de mortalidade. Entre as complicações há a ocorrência de abortos em gestantes contaminadas, a septicemia, caracterizado por infecção na corrente sanguínea que pode trazer a perda de função de órgãos e a morte. A meningoencefalite é um sintoma grave que pode causar a morte ou deixar graves sequelas, como perda da audição e visão, epilepsia e paralisia cerebral. Os casos de meningite apresentaram letalidade de 43,8% e cerca de 10% dos neonatos acometidos podem apresentar sequelas. Na síndrome de mononucleose o risco de morte é raro, e só acontece se houver o aumento do baço. Nesse caso, se o paciente não mantém repouso, o baço se rompe e o sangramento pode ser mortal. No caso da pneumonia, segundo o Instituto Nacional de Estatística, IBGE mata cerca de 16 pessoas por dia, uma pessoa a cada 90 minutos. Em 2018 foi responsável por 43,4% das mortes por doenças do aparelho respiratório, 5,1% do total de óbitos no nosso país. Mecanismo de ação da listeria monocitogenes no intestino. Consiste em um patógeno intracelular facultativo, sobrevivendo e proliferando em macrófagos, enterócitos e outras células. Penetra no organismo humano por ingestão e necessita aderir à mucosa intestinal. A fim de colonizar o TGI, o micro-organismo deve sobreviver às condições adversas, como a acidez estomacal, a alta osmolaridade e a presença de sais biliares no intestino delgado. O trato intestinal é local de entrada para a listeria monocitogenes no organismo através das células epiteliais no ápice das microvilosidades. A adesão em células endoteliais é mediada por moléculas na superfície do patógeno com receptores complementares presentes na célula eucariótica. Depois, a bactéria se difunde pelo interior da célula e de uma célula para outra. Na fase seguinte, são ingeridas por macrófagos, mas não induzem uma resposta inflamatória significativa. Uma vez dentro dos macrófagos, encontram-se protegidas dos leucócitos polimorfonucleares, podendo se espalhar por todo o organismo. A listeria monocitogenes secreta a listeriosina O, estimulador inflamatório que induz as células endoteliais durante o processo infeccioso. A listeriosina O desencadeia a lise da membrana fagocítica, liberando a célula bacteriana do macrófago. Assim, uma vez dentro da célula do hospedeiro, a bactéria pode ter acesso ao citoplasma, devido à ação do poro formado por esta citolisina. Agora está sendo apresentado um gráfico com dados epidemiológicos da doença listeriose. Em uma pesquisa realizada por Nordout, 2014, estimou-se que no ano de 2010 aproximadamente 23.150 pessoas foram acometidas por listeriose no mundo, resultando em 5.463 óbitos. Na maior parte dos países que compõem a União Europeia, no Canadá,
Estados Unidos e na Austrália, o índice de listeriose foi de aproximadamente 0,3 casos por 100 mil indivíduos. Na Islândia foi 1,3, na Dinamarca 1,6, na Noruega 1 e na Suécia e Nova Zelândia 0,6. Dados representados no gráfico. As autoridades sanitárias e cientistas da área de segurança alimentar preocupam-se especialmente com a listeriose por causa do alto índice de mortalidade. Contudo, a notificação da listeriose humana não é obrigatória no Brasil. Em razão disso, não há dados estatísticos oficiais. Conclusão. A atividade didática teve grande importância para consolidar o conhecimento acerca do micro-organismo patogênico Listeria monocytogenes. Sabendo da severidade e patogenicidade, é essencial entender as formas de contaminação e, por conseguinte, saber como evitá-las. Mesmo com baixa ocorrência, a listeriose pode trazer consequências fatais e é o dever, enquanto nutricionistas, evitar que isso aconteça. Essas informações serão de suma importância para a vida pessoal e principalmente profissional, onde terá a vivência com a segurança alimentar e saúde de muitas pessoas, em hospitais, unidades de alimentação, ou ainda na fase de processamento, distribuição e armazenamento de alimentos na indústria. Por fim, aqui estão as referências e agradecemos pela atenção.